chegando e é a hora de tirar os enfeites de Natal do armário pra gente enfeitar a nossa casa. E é nesse momento que a gente se dá de cara com aqueles enfeites que fazem, ó, que estão guardados. Esse aqui, inclusive, é uma árvore em crochê que eu fiz há muito tempo atrás, na época que eu usava fio de malha. É lindo? É lindo. Bem bonitinho. Mas isso aqui, se tu atirar na cabeça de alguém, mata. E aí, claro, eu tive uma ideia de fazer uma árvore nova com fio de malha premium, fio leve, numa cor bem bonita. Então, é isso que a gente vai fazer nesse vídeo de hoje. Vamos utilizar o fio de malha Fisher 25mm, uma agulha número 6, uma tesoura, agulhão para fazer os arremates perfeitos que eu vou ensinar pra vocês e 4 marcadores que vão ser os nossos ajudantes para fazer essa árvore acontecer. Então já pega teu fio, pega tua agulha e vamos crochetar. Mas antes, já clica em me seguir e ativa as notificações para ser lembrada toda vez que aparecer um vídeo novo por aqui. Ah, e vale lembrar, as aulas aqui são sem cola, sem nó, só técnica profissional de verdade para elevar ainda mais a qualidade do teu trabalho. Vem comigo! Essa peça eu escolhi o fio de malha Extra Premium 25mm da Fisher na cor musgo. E vou repetir aqui bem rapidinho. Agulha número 6, ou pode ser também numa número 7, dependendo da pressão do teu ponto. Um agulhão para arremate, que ele ajuda muito a gente fazer os nossos arremates perfeitos. Uma tesoura e os marcadores. Vamos dar início à nossa árvore fazendo o ponto alto. Nós vamos fazer um círculo mágico, já iniciando com um ponto alto perfeito dentro do círculo mágico, que é uma técnica. A gente não faz mais as 3 correntinhas, agora a gente faz o ponto alto igual aos outros pontos da carreira. Da seguinte forma, faz uma laçada com o fio, ó, uma laçada, um ezinho, onde a ponta do fio fica por cima do fio que está vindo do rolo, laça o fio, entra dentro do círculo, laça o fio por trás e volta. Ficamos aqui com as 2 laçadas na agulha. Laça e fecha essas 2 alcinhas que ficaram na agulha e faz uma correntinha. Desta forma, a gente faz o ponto alto igual aos outros pontos que a gente vai colocar agora nessa carreira. Essa primeira carreira nós vamos fazer com 12 pontos altos. O ponto alto, laça o fio pela frente, ó, a agulha vem pela frente do fio, entra no círculo, laça o fio por trás, ó, a agulha vem por trás e volta. Ficando aqui com 3 alcinhas na agulha. Laça, tira essas 2 primeiras, laça e tira essas 2 últimas. Assim a gente ficou com a mesma anatomia de ponto que a gente fez aqui no início do nosso trabalho, ó. Aqui estão as 2 alcinhas, essa alcinha aqui e o ponto baixo que fica aqui, ó. Quando a gente faz o ponto alto, ó, a última laçada forma um ponto baixo na anatomia dele. E assim a gente faz o nosso crochê perfeito do início ao fim. Vamos aqui preencher todo esse círculo com 12 pontos altos. Sempre fazendo os pontos com esses 2 fios aqui juntos, porque é este fio aqui que vai fazer a gente fechar o nosso círculo no final dos pontos. Um, 2, 3, 4, 5, 6. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Preenchemos aqui os 12 pontos. Agora a gente pega essa ponta do fio e puxa. Ajeita os pontos, porque o crochê ele gosta de ser ajeitado. E puxa, ajeita os pontos e puxa até esse miolinho ficar bem fechadinho desta maneira aqui. Feito isso, nós vamos vir aqui, neste ponto aqui. Não é aqui. Isso aqui faz
parte da anatomia do nosso ponto alto. Nós vamos vir nesta correntinha que sai de dentro do nosso primeiro ponto alto, para fazer um ponto baixíssimo. Feito este ponto baixíssimo, nós temos aqui todos os pontos com a mesma anatomia. Fazendo assim um crochê perfeito do início ao fim, com técnica perfeita de crochê e sem aquelas 3 correntinhas iniciais, tornando assim o nosso trabalho que a gente não sabe onde começa e onde termina. Agora a gente aumenta essa laçada. Vem, ó, a gente tá aqui. Vem na correntinha da frente com a agulha de trás pra frente. Laça essa alcinha e vem aqui pra trás. Agora, com esta alcinha já na minha agulha, nós já vamos fazer o ponto alto, o primeiro ponto alto da próxima carreira de forma perfeita também. Sem fazer aquelas correntinhas que a gente não faz mais. Eu até já trago este assunto pra cá, para falar um pouquinho sobre o crochê profissional. O crochê profissional, ele veio evoluindo, o crochê ele veio evoluindo, assim como os fios vieram evoluindo. Hoje nós temos fios de excelente qualidade do mercado. E como isso veio evoluindo, as técnicas também vieram evoluindo. Hoje a gente não usa mais cola, a gente não usa mais nó, a gente não faz mais essas correntinhas para subir a carreira. A gente atualizou, evoluiu a técnica. E com isso, a gente também evolui a valorização do nosso trabalho fica cada vez mais perfeito e mais desejado pelos nossos clientes. Então aqui, eu já tenho aqui, ó, a minha laçada neste ponto. Eu vou voltar com a minha agulha na mesma correntinha, ó. Laça o fio e volto, ficando com 2 alcinhas na agulha. Laço, fecho essas 2 alcinhas primeiras e faço uma correntinha. Esta segunda carreira vai ser toda em pontos de aumento. O que é um ponto de aumento? Ponto de aumento é quando a gente faz 2 pontos no mesmo ponto de base. O que é ponto de base? É o ponto da carreira anterior, que neste caso é este ponto aqui, tá? Então a gente vai fazer em cada correntinha do ponto, ó, 2 pontos altos. Então aqui eu já tenho um, vou voltar e vou fazer mais um aqui dentro. Laço, tira 2, laço, tira 2. Nessa base da nossa árvore, ela é toda em ponto alto, tá? Então eu venho no próximo e faço 2 pontos ali também. Venho no próximo e faço 2 pontos também. Esses são os pontos de aumento. E eu vou seguir fazendo na carreira pontos de aumentos, um para cada ponto de aumento. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Vou fazer esses 2 pontos aqui junto com vocês, ó. Na correntinha. E esse último ponto, ele tem um segredinho aqui que eu quero mostrar pra vocês. Aqui, ó, a gente vem sempre colocando na alcinha ali, ó. Aqui é a mesma coisa. Ela tem uma alcinha aqui igual os outros pontos. Então, é aqui que nós vamos introduzir a nossa agulha e fazer a nossa última duplinha de pontos. Fazendo assim a carreira toda de forma perfeita, ó. Toda igualzinha do início ao fim. A mesma coisa a gente faria aqui, o mesmo fechamento que a gente fez nessa carreira aqui, se a gente fosse continuar o tamanho dessa nossa árvore. Vocês podem fazer o tamanho da árvore que vocês quiserem, desde que usem as técnicas de aumento, sempre atrás de aumento e tudo mais, que tem aqui no nosso canal, inclusive uma aula sobre isso, de como fazer os aumentos numa base redonda para ficar bem redondinha. Mas aqui nós já vamos subir essa nossa árvore, porque eu quero fazer uma árvore pequenininha, porque eu quero colocar na mesa, ao lado do prato, uma árvore para cada convidado aqui do meu Natal. Então, antes de fazer aquele fechamento que é ponto baixíssimo aqui direto, neste ponto aqui, nós vamos fazer um fechamento de carreira para já subir a nossa árvore de forma contínua. Inclusive, essa é uma das didáticas da minha forma de ensinar, que quando é possível eu subir e continuar uma peça sem precisar cortar o fio, eu sempre vou passar essa técnica para vocês, porque a gente não gosta muito de fazer arremate, né? Mas para isso tem que ficar sempre perfeito, tá? Então a gente vem aqui no mesmo ponto onde a gente faria o nosso ponto baixíssimo, com a agulha de trás para frente, pega essa laçada e leva lá para trás. O que a gente precisa fazer aqui? O mesmo desenho das nossas correntinhas. Então, eu vou pegar essa laçadinha aqui, vou até diminuir ela um pouquinho, ó.
E eu vou trazer essa laçada aqui pra dentro desta correntinha aqui, pra fazer o desenho completo. Eu venho onde tá saindo o meu fio por trás, por baixo dessas duas alcinhas, ó. Desta alcinha e no meio da correntinha. E pego essa laçadinha e levo lá pra trás. Opa! Feito isso, a gente fez o acabamento da nossa carreira, da nossa lateral, da nossa árvore, de forma perfeita. Sempre ajeitem os pontos, essa alcinha aqui, quando a gente puxa, ela fica aparecendo ali na frente, mas é só ajeitar os pontos. O nosso crochê, ele é um produto feito à mão, onde a gente pega um fio e transforma ele numa árvore, numa bolsa, numa peça de roupa. Então, a gente precisa estar sempre ajeitando os pontos, porque a gente tá fazendo algo feito à mão. E ajeitando os pontos fica perfeito, ó. Isso aqui é acabamento perfeito em um crochê profissional. E agora, pra gente subir a nossa carreira de forma contínua, sem precisar cortar o fio, eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó, aqui. Vocês tanto podem introduzir a agulha neste aqui, ó, aqui tá a nossa alcinha, neste ou nesse. Eu vou introduzir nesse aqui, tá? É o mesmo movimento, vocês escolhem se vocês querem inserir aqui a agulha ou aqui. Eu vou inserir minha agulha neste ponto aqui, ó. Onde eu coloco a minha agulha no meio da correntinha e pego a alcinha lá de trás para ficar bem firme. Coloco essa alcinha na minha agulha, laço o fio e puxo tudo por dentro dessas 3 alcinhas, ó. Façam este movimento com a agulha que facilita essa passagem do fio. E assim a gente já vai fazer o nosso primeiro ponto baixo da nossa carreira. Esta primeira carreira é toda em ponto baixo, onde eu vou entrar no meio da minha correntinha, ó, pegar só uma alcinha e a alcinha lá de trás da correntinha e fazer meu ponto baixo. Como é que a gente faz o ponto baixo? Ó, introduz aqui, pega a alcinha lá de trás, laça o fio por trás, puxa, dá a altura aqui do ponto, laça pela frente e fecha o ponto. E assim a gente fica com o Vzinho do nosso ponto baixo bem centralizado e bem certinho. E assim eu vou repetir por toda a minha carreira, pontos baixos, um para cada ponto de base. E agora vocês já sabem o que é um ponto de base, que é sempre o ponto da carreira anterior, até chegar no final da minha carreira. Ó, fazendo este movimento, eu já começo a ter a lateral da minha árvore. Esta técnica aqui também serve pra gente criar cachepôs, cestaria e tudo mais com essa técnica de subida de carreira sem precisar cortar o fio. Vou seguir aqui fazendo esses pontos. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui no último ponto, faço o mesmo movimento. E assim a gente preenche a nossa carreira perfeita do início ao fim, com acabamento igual do início ao fim da nossa carreira. Agora a gente vai fazer o fechamento, mas antes eu vou arrematar este fio aqui lá do início do nosso trabalho, porque agora, quando a gente for subir a nossa árvore, a gente vai fechar cada vez mais. E aí depois a gente acaba não tendo espaço para fazer esse arremate. Para fazer esse arremate aqui desse fio do início do nosso trabalho, vejam de onde ele tá saindo, ó, sempre, tá? E a gente vai fazer mais uma volta aqui para ficar bem arrematado este fio. A gente vai vir por baixo dos pontos, ó, por baixo dos pontos, com cuidado. Às vezes a gente pega o meio do ponto e acaba travando. Foi isso que aconteceu agora e eu voltei. Ó, peguei o meio do ponto o meio do fio de novo. Então a gente pega. Tem uma agulha que é uma ponta redonda que facilita bastante esse processo, tá? Aqui. E a gente vai fazer este caminho por baixo dos pontos. Fazendo toda a volta. E já arrematando este fio lá do nosso início. Eu gosto de já ir já arrematando para deixar o nosso trabalho limpo, inclusive. Sem nó, sem cola, sem gambiarra nenhuma, a gente faz
o nosso arremate perfeito do nosso trabalho. Isso é muito importante vocês também terem a noção que hoje em dia a gente não usa mais cola, a gente não usa mais nó, a gente usa técnica, porque o nosso crochê, ele é chamado hoje em dia de crochê profissional. O nosso crochê hoje, ele está nas principais marcas de grifes do mundo. Então a gente precisa também ter a altura de acabamento, entregar algo à altura do nosso cliente, porque quando a gente fala que o crochê é profissional, ele precisa ser entregue de forma profissional. Quando eu digo aqui pra vocês que é técnica profissional, técnica perfeita, eu preciso entregar o que eu estou falando de verdade. Se a técnica é perfeita, eu preciso entregar uma técnica perfeita pra vocês também. Eu não posso chegar aqui e colocar um nó, eu não posso chegar aqui e colocar uma cola, porque isso a gente não precisa mais, a gente só usa técnica profissional de crochê. E aqui, a gente vai fazer o primeiro fechamento. E lembrando, gurias, que essas aqui são apenas algumas técnicas e eu ensino muito mais, obviamente, dentro da minha comunidade, a comunidade de Viver de Crochê, que é o meu curso completo de crochê. Vai estar o link aqui embaixo para vocês também conhecerem o meu Instagram e também conhecerem a comunidade. E aí vocês são todas muito bem-vindas para aprender muito mais sobre crochê profissional. Então eu venho aqui, ó. Aqui tá meu último ponto, onde tá saindo a minha laçada. Aqui está o meu primeiro ponto, ó. Meu primeiro ponto, meu último ponto. Dentro do primeiro ponto tá sendo uma correntinha. É naquela correntinha que nós vamos introduzir a nossa agulha, puxar essa laçada e levá-la para trás. Assim a gente fez a primeira parte do nosso fechamento de carreira. Agora, com a nossa agulha, eu vou introduzir o meu ponto, a minha agulha, no meio do ponto baixo, porque nós vamos fazer uma árvore toda em ponto baixo centrado. Ó, no meio. Agora que eu coloquei a minha agulha, eu posso já ajustar esse fechamento de carreira, ó, ficando com uma alcinha bem pequenininha. Laça o fio, volta aqui pra frente. Coloca a alcinha que a gente segurou na agulha, ficando com 2 alcinhas na agulha. Laça o fio e fecha o primeiro ponto baixo centrado, que nós vamos fazer todos os pontos baixos centrados nesta árvore, porque eu quero uma árvore estruturada. Desta forma, nós vamos fazer o fechamento do início ao fim da nossa carreira. Vou fazer mais uma carreira com um ponto baixo centrado, sempre pegando ao meio do ponto. Sem aumento, sem diminuição, sem nada, tá? Mais uma carreira de pontos, um ponto baixo centrado para cada ponto de base. Vou seguir fazendo aqui, quando chegar ali, de novo, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final da carreira, vou fazer sempre repetir o mesmo fechamento, tá? Sempre repetindo o mesmo fechamento que eu mostrei agora há pouco. Sempre entrando, ó, no meio do ponto, ajustando aqui essa alcinha, porque ela faz parte do nosso fechamento, laça o fio, volta aqui pra frente, coloca a alcinha aqui na agulha e fecha. Ó, fazendo o primeiro ponto baixo centrado de forma perfeita, onde a gente não vai ver onde começa e onde termina essa nossa carreira. A partir de agora, nós vamos começar a usar os nossos marcadores. Nós vamos usar os nossos marcadores a cada 2 carreiras. Nós vamos fazer 2 carreiras de ponto, um ponto para cada ponto de base e uma carreira com diminuição. 2 carreiras com um ponto para cada ponto de base e uma carreira de diminuição. E assim nós vamos fechando e formando o cone da nossa árvore de Natal. Nós vamos pegar os marcadores, que são 4, e nós vamos distribuir os 4 marcadores, distribuir na nossa carreira. Desta forma aqui, ó. Desta forma. Ó. Onde tiver o nosso marcador, nós vamos fazer as nossas diminuições. Como que a gente faz a nossa diminuição? Ó, eu vou até ali fazendo o meu ponto baixo centrado, normal. Cheguei no meu marcador, retiro o meu marcador. E eu vou fazer meio ponto baixo nestes 2 pontos aqui. Nós vamos transformar 2 pontos em um. Da seguinte forma, introduz aqui no meio do ponto, laça e vem. Deixa a alcinha na agulha. Vem no próximo ponto, no meio, laça e volta. Fiquei, ó, com a alcinha dos pontos baixos na minha agulha. Laça o fio e fecha
tornando esses 2 pontos em 1. E é assim que nós vamos fazer a diminuição, e é assim que nós fazemos a diminuição para fazer um cesto, onde vocês querem fazer ele arredondado. E agora nós vamos repetir a mesma técnica onde tiver o marcador na carreira, ó. Cheguei no marcador, tiro o marcador e faz o ponto, a técnica de diminuição. Ó. Vou fazer isso na carreira e quando chegar aqui a gente volta pra gente já fazer as próximas carreiras juntas. Já terminei a carreira com as diminuições e as próximas 2 carreiras nós vamos fazer um ponto para cada ponto de base. Aqui onde tem a minha diminuição, eu vou entrar no meio do ponto, vou continuar entrando no meio do ponto para continuar fazendo o meu ponto baixo centrado. Então, eu vou repetir isso nesta carreira e na próxima carreira, um ponto para cada ponto de base. Quando eu terminar a próxima carreira, eu volto com vocês. Cheguei no final da carreira, ó, notem que a gente já tá fechando a nossa base aqui, a nossa base da nossa árvore. Fiz aqui 2 carreiras, um ponto para cada ponto de base, uma carreira com 4 diminuições distribuídas uniformemente na carreira. Fiz 2 carreiras, um ponto para cada ponto de base e agora eu vou repetir a mesma coisa de distribuir os meus aumentos pela base. Desculpa, a minha diminuição pela base. Onde tiver a diminuição, o nosso marcador é um ponto de diminuição. Por toda a carreira vocês vão fazer isso. E agora vocês vão repetir esta técnica de uma carreira com diminuição e 2 sem, uma carreira com diminuição e 2 sem técnica de diminuição, só um ponto baixo para cada ponto de base, ó. 2 carreiras, uma com uma carreira de diminuição, 2 carreiras, uma com a técnica de diminuição, até chegar no final aqui da nossa carreira, onde fica bem fechadinho aqui em cima. Eu vou repetir esta técnica até chegar mais pertinho aqui do final, sempre com 2 carreiras, um ponto para cada ponto de base, uma carreira com 4 diminuições, 2 carreiras com um ponto para cada ponto de base, uma carreira com 4 diminuições, até chegar aqui em cima. Quando chegar aqui na próxima carreira, aqui em cima, eu volto com vocês pra gente encerrar a nossa árvore. Chegamos aqui no topo da nossa árvore. O que eu fiz aqui? 2 carreiras de ponto baixo centrado, um para cada ponto de base, uma com 4 diminuições, 2 diminuição, 2 diminuição, 2. E agora a gente vai fazer a nossa carreira aqui do topo da nossa árvore, para finalizar. Fechei aqui o meu ponto, né, de fechamento e já o primeiro ponto da carreira. E aqui nessa carreira eu vou fazer um ponto e uma diminuição. Um ponto e uma diminuição. Aqui começa a ficar um pouquinho mais difícil a gente fazer os pontos, porque a gente tá diminuindo aqui a nossa voltinha aqui da frente, nosso espaço. Ó, um ponto de diminuição. Um ponto. Aí, com paciência e jeitinho, a gente vai conseguir, ó. Um ponto e um ponto de diminuição. Um ponto e uma diminuição. Aqui um ponto. E aqui a minha última diminuição. Pronto. Agora, vamos fazer o fechamento, que a gente já vinha fazendo aqui desde o início. E essa última carreira, nós vamos fazer ela toda de diminuição, porque ela é o topo da nossa árvore, ó. Antes de fazer o fechamento aqui, nós já vamos vir aqui do ladinho, com todo cuidado, introduzir aqui, ó, laçar, voltar. Tá aqui nossa alcinha aqui do nosso fechamento, ó.
E eu vou fazer a diminuição com o fechamento, ó. É a mesma técnica, só que eu, em vez de fechar aqui direto, eu vim do lado, lacei e fiz o meu ponto de diminuição já finalizando aqui a nossa carreira. No próximo ponto, um ponto de diminuição. Essa carreira vai ser toda em diminuição. Ó, aqui. E vem do lado. Aqui tá bem mais difícil de fazer os pontos, tá? Mas com cuidado e jeitinho a gente consegue fazer todos os pontos dessa carreira. Vem do ladinho. Ó, laça. Vem no próximo. Dá pra até colocar o dedo aqui pra facilitar. Laça. Volta. Toda diminuição, ó. Último ponto aqui. Laça. Vem no do lado. Laça. E vem. Aqui. Fechamos a nossa carreira e agora a gente já pode até cortar o fio. Corta o fio, puxa todo este ponto por dentro do último ponto. E agora, com a ajuda do agulhão, nós vamos finalizar aqui esta carreira, ó. Notem aqui, ó, analisem comigo. Aqui tem uma correntinha, aqui tem uma correntinha e aqui tem uma outra correntinha. Nós vamos fazer este final nesta correntinha aqui, fazendo o desenho da última correntinha. Então, a gente entra por baixo desta correntinha para fazer o acabamento perfeito da nossa árvore aqui em cima. Ó, passei a minha agulha aqui e eu vou voltar no meio aqui deste ponto. Voltei por meio deste ponto, o topo da nossa árvore tem acabamento perfeito. E agora eu vou esconder este ponto por baixo dos pontos da carreira. Ó, de baixo. Venho por baixo e venho escondendo sem puxar para não danificar esse nosso acabamento aqui de cima, tá? E aí, gente, vocês vão ter um enfeite de árvore. Um enfeite de árvore que vocês vão poder lavar, onde vocês vão poder aqui enfeitar conforme vocês queiram, com pérola, concha, que tá tão na moda agora, as conchas, né? Pra quem vai passar o Natal aí na praia, pra quem tem a casa aí de praia, poder fazer uma decoração. Aqui vocês podem usar a criatividade de vocês, fora que vocês conseguem fazer esta árvore maior, seguindo a sequência de pontos de aumento na base. E aqui vocês podem fazer também com 3 carreiras, entre as carreiras com a técnica de diminuição, aumentando a árvore de vocês. Através das técnicas, vocês conseguem criar outras formas, outros tamanhos, né, de árvore, e sempre cuidando com o acabamento perfeito das peças de vocês. A valorização do nosso trabalho, do trabalho de vocês, também aumenta. Então, gurias, aqui eu encerro a aula de hoje. Fiquem de olho aqui no canal, já segue as redes sociais, já ativa aqui o sininho para receber sempre a notificação de uma aula nova. E aqui eu me despeço então, Feliz Natal para vocês e até a próxima aula!